Olá, pessoal. Eu sou Ana Júlia, sou gerente de projetos aqui na Radix Investimentos Florestais e hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o módulo 6, que é o nosso módulo de silvicultura mista, que está sendo ofertado agora na nossa 11ª rodada de crowdfunding. Então, a ideia aqui é detalhar um pouco mais, tirar as principais dúvidas que vocês têm enviado nas redes sociais ou durante os atendimentos, e espero que essa explicação seja útil. Eu vou usar o nosso pitch deck, mas eu vou pular algumas partes dele, né, para essa apresentação não ficar muito longa. Mas antes de falar do módulo 6, eu queria só brevemente lembrar, assim, né, o propósito que a Radix tem ao reflorestar áreas degradadas. Então, a Radix nasceu em 2015 com esse propósito, né, de recuperar essas áreas através do plantio de florestas. E a startup viu a oportunidade de transformar esse tipo de projeto em algo rentável, produtivo e que pudesse fornecer matérias-primas para a indústria sustentável. Então, é um projeto de investimento verde que dá ótimos retornos, mas que, além disso, contribui para uma causa muito emergente no nosso planeta, que é o aquecimento global e todas essas mudanças climáticas que, infelizmente, a gente já vem sentindo no nosso dia a dia cada vez mais. Então, hoje, se a gente tivesse que te dar um motivo para você continuar nessa apresentação até o final, seria entender que você pode sim fazer escolhas de investimento que estejam alinhadas com a sustentabilidade. Já existem essas opções, né? E a gente precisa parar de investir nas indústrias poluentes e começar a investir nas indústrias sustentáveis se a gente quiser mitigar esses perigos climáticos e melhorar a saúde e o equilíbrio do nosso planeta. Então, fica comigo aqui mais alguns minutinhos que eu vou te explicar exatamente como funciona o módulo 6 e a oferta da Radix, beleza? Você vai encontrar nesse deck diversas informações aqui sobre a nossa jornada, quando que a Radix foi criada, né? Então, você vai poder navegar e descobrir por que a gente traz para você essa ótima oportunidade de investimentos verdes, né? A gente é a primeira, nós somos a primeira startup no Brasil a democratizar investimentos florestais que antes eram acessíveis só para grandes investidores, para fundos de investimento ou para proprietários de terra que tinham condições de fazer um projeto de reflorestamento. Mas hoje, graças à Radix, qualquer pessoa do conforto da sua casa pode acessar a plataforma de investimento e reservar o seu título florestal e ainda obter retornos financeiros alinhados com um propósito muito importante para o nosso planeta. E como que funciona o investimento? A gente utiliza o crowdfunding. O crowdfunding nada mais é do que um investimento coletivo, onde várias pessoas em conjunto podem investir no mesmo projeto. E aí esse projeto, conforme ele vai gerando lucros ao longo do tempo, ele distribui esses lucros para todos os investidores que participaram da rodada. Na prática, o que acontece? A Radix, antes de fazer a oferta, ela adquire áreas na Amazônia, áreas que foram degradadas antes do marco legal do Código Florestal, que foi em 2008. Então, ela adquire áreas que já foram degradadas por a criação de pastos, por desmatamento, e aí nessas áreas a gente então faz um projeto de reflorestamento. A gente produz as mudas, prepara o solo, realiza o plantio, e depois que o plantio já está em campo, aí a gente leva esse projeto para o crowdfunding, onde você investe, nós cuidamos, fazemos todo o manejo, todos os cuidados, os tratos culturais, a proteção da área, o monitoramento, né? Te mandamos diversos materiais, relatórios para você poder acompanhar isso. E aí, ao longo do tempo, conforme os rendimentos forem acontecendo, todas as pessoas que investiram vão ganhar a sua participação na medida em que fizeram o seu investimento. E é assim que funciona o poder da economia colaborativa. Depois você vai poder ler com calma um pouquinho da nossa jornada, os impactos positivos que a gente já vem gerando ao longo desses anos. Em 2023, a gente teve uma mudança importante estratégica na empresa. E aí a gente mudou nossos plantios, que eram majoritariamente de mogno africano, para o plantio de silvicultura mista. Então, o objetivo desse encontro aqui é explicar essa mudança, né? E o mogno africano, como o nome já diz, é uma espécie do continente africano, então ela não é nativa do Brasil, ela é exótica. E aí muitas pessoas ficam com várias dúvidas em relação a isso, né? Ah, mas pode plantar a espécie exótica? Isso não é perigoso, não causa danos ao ecossistema?
Então, nem toda espécie exótica causa danos, né? A banana, por exemplo, é uma espécie exótica e ela não causa nenhum dano, inclusive ela é muito utilizada em agroflorestas. Então, assim, existem várias espécies exóticas no nosso país que não geram nenhum problema, porque não são invasoras. Isso que é o importante a gente saber. Já espécies exóticas que têm potencial invasor, ou seja, de se dispersar muito rápido no ecossistema, essas são perigosas. Mas não é o caso do mogno africano. A Radix iniciou as operações escolhendo essa espécie porque é uma espécie adaptada ao clima tropical, que tem um alto potencial de produção madeireira, que é um dos objetivos do sistema produtivo. Então, a gente vai ter uma floresta que vai ser manejada ao longo do tempo para produzir madeira de forma sustentável. E vão ser replantadas outras espécies para continuar esse ciclo. Então, é isso que a gente vai explicar aqui para você ter tranquilidade de que se trata de um projeto positivo para o meio ambiente, mesmo que ele envolva o corte de madeira, ok? Então, o mogno africano, ele era essa espécie, né, que a gente escolheu em primeiro lugar pela facilidade de manejo, resistência de pragas, adaptação às condições climáticas onde a gente realiza os projetos, que é em Roraima, né, no extremo norte da Amazônia brasileira. Então, foi a facilidade de poder lidar com essa espécie e o potencial econômico dela que levou a Radix a fazer essa escolha. Mas desde 2019 a gente já vinha testando consórcios com outros tipos de árvores nativas e frutíferas, e a gente veio estudando esses consórcios junto com a Embrapa, inclusive, né, acompanhando o resultado disso para a gente poder entender qual era a melhor forma de trazer mais biodiversidade para esse ecossistema, para esses nossos projetos, sem perder a rentabilidade. Então, isso é importante também. A gente não está falando aqui de restauração ecológica, que é muito importante. A restauração ecológica são projetos para recuperação dos ecossistemas, mas eles não têm finalidade econômica, é uma finalidade somente ambiental, e é muito importante também. A nossa inovação aqui é trazer isso como um projeto econômico que é possível, é viável e é necessário. Afinal, o mundo não vai parar de consumir madeira. Mas o que a gente quer aqui é que essa madeira ela não tenha uma origem no desmatamento das áreas nativas, mas sim que a gente, que a indústria, plante o que for utilizar, que a gente cultive as madeiras que a gente vai utilizar e continue replantando e mantendo esse ciclo para que sempre existam as florestas em pé, ok? Então, a gente vinha fazendo esses testes desde 2019, em 2023 nós firmamos uma parceria para rodar um projeto piloto com o Fundo Vale, e aí a gente teve essa oportunidade, então, de testar esse modelo biodiverso em uma escala maior. Então, agora a Radix realiza plantios de silvicultura mista, e esse é o sistema que a gente tem no módulo 6, que é o módulo que está sendo ofertado agora no crowdfunding. A silvicultura mista, ela envolve, então, esse consórcio de diferentes espécies e também em sucessão. Sucessão significa a sucessão ecológica dessas espécies ao longo do tempo. Então, algumas vão saindo, outras vão entrando em momentos determinados, devido ao sombreamento, devido às condições climáticas. Então, tem uma dinâmica florestal ao longo do tempo que vai mudando essa sucessão de espécies até a floresta se tornar madura. E isso, essa biodiversidade, esse tipo de sistema, ele é muito mais positivo, obviamente, para a biodiversidade, ele ajuda mais a qualidade do solo, ele captura mais carbono, e ele também gera mais produtos florestais. Então, além da madeira, agora a gente também tem castanhas, amêndoas, a gente tem serviços ecossistêmicos que são muito importantes. Então, é um sistema mais resiliente, tanto do ponto de vista climático, ambiental, quanto a própria resiliência econômica, porque agora a gente não fica mais dependente da rentabilidade de uma única espécie ou somente da rentabilidade da madeira. E isso, consequentemente, gera resiliência para a sua carteira de investimento também. E como que funciona na prática essa sucessão de espécies? No início do projeto, a gente plantou as espécies, o mogno africano e a teca, certo? Então, essas espécies são exóticas, não são invasoras, e elas foram escolhidas pelo alto potencial econômico que elas têm. Elas vão ser a principal âncora financeira do projeto. E elas são espécies de longo prazo, então elas vão ser colhidas entre 20 e 25 anos, a madeira adulta.
Até lá vão tendo alguns momentos de desbaste, que é a retirada de alguns indivíduos do plantio para abrir clareiras, para melhorar a distribuição de nutrientes, né, entrada de sol, de luminosidade, e ajudar nesse processo de sucessão. Então, no início do projeto entram essas espécies, depois entram no ano 2 algumas nativas, e aí depois a gente começa a fazer essa sucessão. Então, cada vez que existe uma colheita ou um desbaste de uma dessas espécies produtivas, a gente vai lá e replanta uma outra muda, só que de nativas. E aí a gente tem várias espécies nativas. Tem o guanandi, andiroba, roxinho, cedro, ipê, cumaru, castanha, angelim. Então, a castanha e, por exemplo, a andiroba já vão sendo plantadas desde o início do sistema. Então, com cerca de 10 anos do sistema, elas já começam a dar frutos. Né? Isso é bem legal, porque é uma fonte de renda anual a mais para os investidores, né? Então, a gente vai tendo essa dinâmica florestal que vai modificando ao longo do tempo. Algumas pessoas perguntam, mas de todas as árvores que vão ser plantadas, quantas delas vão ser derrubadas? Do primeiro ano, cerca de 80% das árvores plantadas no primeiro ano vão ser derrubadas, mas elas vão ser replantadas. Isso que é importante vocês entenderem. Porque a ideia lá nos 25 anos do projeto, no ano 25 do projeto, é que a gente tenha um sistema perene de nativas. E aí sim esse sistema vai ficar perene para serviços ecossistêmicos e eventuais colheitas de frutas, de castanha e eventualmente manejo florestal madeireiro também. Ok? Bom, aqui tem um pouco sobre o mercado madeireiro, não vou me aprofundar muito, mas eu sugiro que você estude essa oportunidade, né? O mercado madeireiro tem alto potencial, principalmente direcionado para a construção civil e cada vez mais para a construção civil sustentável, ou seja, prédios construídos em madeira, casas construídas com madeira é uma bioconstrução, é um material biológico que está armazenando carbono. Então, de novo, né? É importante a gente produzir madeira, porque a própria madeira ela vai nos ajudar a ter uma construção civil com uma pegada ecológica muito melhor do que se a gente utilizar o concreto, né, e outros materiais. Então, ela ajuda a capturar o carbono dentro das cidades. E além disso, ela captura também, mantém o carbono capturado nos nossos móveis, os acabamentos, objetos, instrumentos musicais. Então, a madeira nobre, ela é muito utilizada para essas finalidades. Aqui tem alguns dados de mercado para você analisar depois. E aqui tem o roadmap da nossa oferta. Então, nesse momento, a gente está quase fechando a oferta, né? A gente está nos últimos dias. Eu recomendo que você acesse na plataforma o quanto antes, tire as suas dúvidas o quanto antes, para você não perder essa oportunidade. Assim que a oferta for concluída, a gente vai combinar com os investidores que puderem participar do nosso onboard, que é uma reunião, né, com os investidores, que vai ser gravada, né, você vai ter acesso à gravação depois, e vai receber também por e-mail as nossas orientações, mesmo que você não possa participar, a gente manda tudo isso orientadinho por e-mail, o acesso ao grupo de investidores, né, então exclusivo, onde você vai ter contato direto com o nosso CEO e os sócios. Você vai receber boletins quinzenais com a precificação da madeira, com a precificação dos ativos, relatórios trimestrais sobre as nossas atividades e também relatório financeiro. E toda vez que a gente faz inventário florestal, você também vai receber um relatório técnico sobre o crescimento das árvores. Ok? E aí, em 2025, ainda esse ano, ou no início do ano que vem, a gente vai tokenizar esses ativos, esses títulos do módulo 6. A tokenização nada mais é do que o registro desses investimentos na blockchain. E isso oferece para o investidor muito mais segurança nas negociações futuras. Então, se você eventualmente não quiser esperar 25 anos, né, não quiser manter essa titularidade do investimento durante 25 anos, com a tokenização você vai poder negociar a sua participação numa plataforma que tem um balcão digital, né, onde você pode colocar a sua ordem de venda, e aí você fica, então, com uma facilidade maior de poder liquidar o seu investimento ao longo dos anos. E, a partir de 2030, iniciam os pagamentos. Então, é importante você entender também que a gente passa os primeiros anos sem ter rentabilidade, porque a floresta ainda está em fase inicial, né? Ainda é uma floresta jovem, ela não tem colheitas nem de frutas, nem de madeira,
mas a partir de 2030 a gente inicia essas atividades. E aqui tem os principais eventos de retorno, né, de pagamento aos investidores. Então, como eu falei, 2030 é o primeiro corte, que é o corte do pau de balsa, ele vai dar um retorno para o investidor de cerca de 28% do valor que foi investido. Depois, em 2033, a gente tem um desbaixo do mogno da teca. Ainda em 2033, a gente inicia as colheitas de castanhas, de cumaru, de andiroba, e aí essa receita ela é anual. Então, a partir de 2033, todo ano a gente vai ter uma colheita desses alimentos, né, que podem ser alimentos ou podem ser vendidos para a indústria cosmética também, né? Então, a gente ainda vai pesquisar qual mercado que a gente vai direcionar essa venda. E aí, depois, a gente começa, em 2043, a ter o retorno mais importante, que é quando a gente vai ter o mogno africano, a madeira adulta do mogno africano, que aí vai gerar um retorno muito interessante, de 800 quase 820% do valor que foi investido, certo? Então, em seguida, a gente tem o corte da teca, em 2048, e a partir de 2048, a gente vai ter um manejo sustentável da floresta. Então, o objetivo é que a floresta fique perene, vai ser uma floresta nativa, como a gente falou. Ela vai ser principalmente para extração de castanhas, de andiroba, mas eventualmente pode ter alguma madeira que a gente vai fazer um manejo, o plano de manejo, né, sustentável, para retirar e replantar e manter a atividade econômica desse sistema. E quais são os cenários de rentabilidade? Bom, aqui tem uma projeção para um investimento em um título. Um título, desse modo, está no valor de R$ 500, certo? Nessa oferta. Você pode investir mais, muito mais. Você pode investir 5 mil, 10 mil, quanto você quiser participar desse modo. Quanto mais você investir, mais você vai receber no futuro. A gente tem uma calculadora que mostra certinho a previsão de rentabilidade. Então, entre em contato com a gente pelos comentários ou pelo WhatsApp com a nossa equipe. Tem também no link da bio do nosso Instagram essa calculadora, onde você pode projetar ali as cotas que você vai querer adquirir e ver certinho esses cenários. Mas aqui o objetivo é explicar qual é o racional por trás desse cálculo, ok? Então, a gente pensou em 4 cenários diferentes de rentabilidade. Primeiro é o cenário alvo. O que significa o cenário alvo? O cenário onde a gente tem uma boa produtividade, né? Então 100% da produtividade que a gente espera, né? Essa produtividade não significa que ela é máxima, mas a gente pega uma média do que a gente já conhece das árvores, do mogno africano, da teca, mais ou menos o quanto que essas árvores crescem durante esses anos. Então, a gente pega esse dado e vê, ó, a média de estimativa de produtividade é essa. Então, se a gente conseguir atingir essa média, a gente está em 100% de produtividade. No cenário-alvo, a gente também considera 1,65% ao ano de valorização do preço da madeira, ok? Esse 1,65% é um valor que a gente retirou do histórico dos últimos 25 anos, tá? Para o mercado de madeira tropical. E você pode acessar esse histórico no link que está aqui embaixo, no rodapé do Index Mundi. Então, assim, na média, olhando todos esses anos, a madeira sempre se valorizou e ela valorizou devagar, é um ativo estável, não é um ativo que oscila ou que tem especulação, ela devagarzinho ela foi valorizando, mas é um ativo que se valoriza ao longo do tempo. Então a gente colocou essa valorização bem ponderada, né, com base num histórico, e a gente acredita que esse potencial pode ser ainda maior, visto que a gente tem cada vez mais esses drivers da sustentabilidade, das construções ecológicas, do reflorestamento e etc. E no cenário-alvo, a gente considera uma mortalidade das árvores de apenas 5%. Sempre vai haver mortalidade, então não existe um plantio florestal onde nenhuma muda vai, enfim, todas as mudas vão pegar, né, como a gente diz. Vai ter um percentual de mortalidade, normalmente esse percentual fica entre 5% e 10%. Então, no cenário otimista, alvo, a gente considera 5%. E aí, com esse cenário, a TIR, né, que é a taxa de retorno, anual, né, se a gente fosse anualizar esse retorno ao longo dos 25 anos, seria de quase 16% ao ano. Isso não significa que você vai receber um rendimento de 16% ao ano na sua conta.
Lembra que o calendário de pagamentos, ele varia conforme o período da floresta. Então, nos primeiros anos, a floresta não produz nada, então não tem como a gente obter receita ou lucro, né? Esses 16% aqui ao ano, ele se refere ao cálculo do projeto inteiro. Então, se a gente pegar todo o volume de lucro, de receita, e dividir ao longo de 25 anos, equivale a uma rentabilidade de 16% ao ano, ok? Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, se não tiver ficado claro, por favor, entre em contato com a nossa equipe, que a gente explica no detalhe. Mas, basicamente, o momento que você vai ter receitas é esses momentos aqui desse calendário, ok? Somando todos esses retornos, é como se você tivesse tido 16% ao ano. E, na prática, somando todos os ganhos, até 2048, você vai ter recebido R$ 7.950 se você investir em um título apenas, ok? No cenário moderado, conservador e pessimista, esses indicadores vão variando. Então, a gente varia, diminui um pouco a meta de produtividade, aumenta um pouco a mortalidade. Aí, no conservador, a gente mantém a produtividade, mas a gente zera a valorização e aumenta a mortalidade. No pessimista, a gente diminui a produtividade, não considera a valorização e aumenta a mortalidade. Então, a gente fez esses diversos cenários para você entender que, mesmo num cenário bem pessimista, o seu investimento ainda teria uma taxa de 11,16% ao ano, o que é equivalente à renda fixa hoje no Brasil, né? Um CDI, por exemplo, está mais ou menos nesse valor. E lembrando, né, que o CDI ele varia bastante ao longo das décadas, né, dos anos. Então, recentemente a gente tem tido essa ótima taxa de Selic, de CDI, mas a economia muda nem sempre é assim. Já com o investimento florestal, é um investimento no ativo real, que é muito mais estável, né, do que a Selic ou o CDI. Bom, aqui tem mais algumas razões para você investir. Então, como eu falei, é um ativo real. Além disso, o mercado madeireiro, ele essas espécies que a gente está trabalhando são espécies para exportação, né, que tem um mercado global. Então, a gente está falando de um ativo que está atrelado a moedas fortes, como o dólar e o euro. E aí a gente consegue, então, uma projeção de valorização acima da inflação. Isso é importante. Além disso, é importante você saber que a Radix, ela detém 30% das cotas de cada módulo. Ou seja, a Radix é a principal sócia desse projeto. A Radix vai obter o lucro com essas cotas, esses 30%. Então, nós somos os maiores interessados nesse empreendimento, porque para a Radix continuar existindo, os nossos projetos precisam dar certo. Expertise e tecnologia. Como eu disse, a gente nasceu em 2015, já são quase 10 anos trabalhando, né, com reflorestamento, aprendendo, modificando o sistema, complexificando, né, trazendo novos profissionais, novos conhecimentos, agregando parceiros, né, como Fundo Vale, Embrapa, universidades, enfim, aceleradoras. Então, assim, a gente recebeu uma série de apoio ao longo desses anos do ecossistema de inovação, que foi nos aperfeiçoando e permitindo que os nossos projetos ficassem cada vez melhores. Então, isso é uma coisa legal também para você refletir. E entenda os riscos antes de investir. Então, lá na página da oferta também tem todos os materiais para você analisar. E aqui eu vou comentar os principais riscos. Então, liquidez limitada. Liquidez limitada significa que, mesmo com a tokenização, que é uma coisa muito positiva no mercado de crowdfunding, mesmo assim é uma coisa recente. Então, a tokenização desses ativos começou em 2023. Ainda não existe um número tão grande de investidores para que você tenha uma liquidez diária, por exemplo. Então, se você precisar liquidar o seu ativo antes do prazo de 25 anos, você vai ter que esperar surgir um interessado. Você vai fazer sua ordem de venda, pode ser que você obtenha um comprador no mesmo dia, pode ser que não, pode ser que você demore uma semana, um mês, então é necessário também estar preparado para isso. O investimento florestal é um investimento de longo prazo. A gente sugere que você faça esse investimento pensando em objetivos como uma universidade para os seus filhos ou para você mesmo, a sua casa própria, sua aposentadoria, um presente que você quer dar para alguém no futuro ou agora, né? Você pode presentear alguém com título florestal, isso é muito legal. Então, é um presente que você dá hoje que vale R$ 500 e no futuro vai valer
16 vezes mais, né? Então, assim, é muito importante, é muito legal poder contar essa história também. Mas a liquidez é limitada, então é interessante você manter esse ativo até os 25, final dos 25 anos para você obter esse retorno financeiro. Perdas naturais, como eu falei, existem perdas no campo, tanto devido à mortalidade das mudas, quanto à ocorrência de incêndios, vendavais, pragas. Só que a gente já sabe disso, então a gente se prepara muito bem para combater incêndios. A gente usa tecnologias como drone, satélite, sistemas de monitoramento de incêndio. A gente tem uma equipe super equipada e treinada pelo Corpo de Bombeiros, que já combateu incêndios na região, a gente já teve experiências com isso com sucesso, a gente conseguiu desviar os incêndios, a gente protegeu mais de 1.500 hectares na comunidade onde a gente atua. Então, esse também é um ponto de risco, mas é um ponto positivo, porque florestas monitoradas e florestas cuidadas não pegam fogo, se a gente cuidar e tiver as prevenções necessárias. Então, isso aqui é bem importante você ter consciência disso. Variação no preço da madeira e dos insumos. Esses preços podem variar, embora a madeira seja um ativo, né, que tem se valorizado nas últimas décadas, a gente não pode garantir com certeza que essa valorização vai acontecer, e a gente também não sabe o preço dos insumos, o quanto que isso pode impactar no resultado financeiro. Então, essas oscilações de preço em qualquer investimento que você fizer, ela vai existir. E, da mesma forma, as incertezas produtivas. Seja você investindo em florestas ou investindo em outros tipos de plantio ou indústrias, existem incertezas comerciais e produtivas em relação ao quanto que a gente vai conseguir, de fato, colher, né? Mas a gente reduz esse risco quando a gente escolhe espécies que a gente já sabe que são bem adaptadas ao clima e ao solo da Amazônia, que é a região onde a gente atua. Então, a gente reduz esse risco buscando essas espécies que já estão bem adaptadas e também com medidas preventivas para pragas, né, nutrição do solo e outras tecnologias que a gente pode implementar para garantir alta produtividade. Aqui tem um pouquinho da nossa equipe, então depois você pode ver com calma um pouquinho da história do nosso fundador, o Giba Ders, e também do Tiago Campos, nosso sócio fundador, e a nossa equipe, né, que hoje conta com mais de 20 colaboradores no total. Aqui é o alcance que a gente tem nas redes sociais, você pode clicar aqui nessas reportagens e saber um pouco mais do que a mídia está falando sobre a Radix. Aqui alguns parceiros importantes que eu já comentei, né, plataformas de crowdfunding, Fundo Vale, Embrapa, universidade, a Pipeline, né, que é uma venture builder, uma aceleradora. Então, a gente vem tendo o apoio de todo esse ecossistema para poder desenvolver as nossas soluções. E para finalizar, eu queria trazer algumas perguntas frequentes aqui que você vai poder verificar no nosso material. Também tem um FAQ no nosso site, tem um FAQ mais completo, com outras perguntas e respostas. Mas o principal que você precisa saber é que qualquer pessoa ou empresa pode investir, desde que tenha um CPF ou CNPJ registrado no Brasil. Não existem taxas de administração, não existem cobranças futuras, a sua aplicação é única, você vai aplicar hoje o valor e só. A plataforma não cobra nenhuma taxa do investidor. A plataforma ela cobra uma taxa da Radix, mas essa taxa a gente já pagou, né? A gente já está responsável por essa taxa. Então o investidor não paga nenhuma taxa para a plataforma. Existem os impostos, que é o comum aqui no Brasil sobre o ganho de capital, que é 15% de imposto que vai ser retido na fonte somente no momento da liquidação dos títulos. Então, você não vai pagar imposto antes da liquidação, você vai pagar imposto só quando você tiver um evento de ganho, né, um pagamento, ele vai ser retido na fonte. Então, não tem preocupações em relação à questão do imposto de renda e etc. Esse investimento vai estar no seu imposto de renda, mas você não vai pagar imposto sobre isso agora, você só vai pagar na fonte quando houver ganho de capital, ok? Por falar em imposto de renda, todo ano a gente manda um informe de imposto de renda para os investidores, explicando certinho qual a categoria que vai ser descrita, a descrição, o valor. Então, podem ficar tranquilos também em relação a imposto de renda. Acompanhamento do investimento, eu já comentei, a gente manda boletins, você vai ter acesso direto ao grupo de investidores, ao relacionamento com investidores da nossa equipe, relatórios trimestrais, expedições, então a gente já realizou expedições com investidores,
na Amazônia, a gente está pensando já em programar uma próxima expedição. Então, quando a gente tiver essa oportunidade, você vai ser convidado em primeira mão. E, claro, se você estiver na região e quiser passar lá, visitar, conhecer nosso viveiro, nossas fazendas, será super bem-vindo. É só avisar e a gente já prepara para receber vocês em qualquer uma das nossas fazendas. E como que o crescimento das árvores é aferido? Então, como é que vocês sabem se as árvores estão atingindo a meta de produtividade ou não? Ou, né, como é que vocês garantem essa produtividade? A gente tem o inventário florestal, que é um relatório técnico elaborado pelos engenheiros florestais, que mensura a altura, o diâmetro das árvores e outras características, e que vão nos indicar se é o momento de fazer alguma correção no solo, né, na adubação, ou a própria irrigação. Então, esses momentos de relatório técnico são muito importantes, e toda vez que a gente tem um inventário completo das áreas, a gente encaminha esse relatório para os investidores. Tem uma pergunta também que é sobre casos de falecimento, né? Algumas pessoas se preocupam justamente com esse tema, o que acontece com o título se o investidor vier a falecer. Então, como qualquer outro ativo, né, da sua carteira de investimento ou suas posses, né, carro, casa, etc., todos os seus patrimônios, eles vão compor o espólio, né, e aí isso vai ser inventariado e vai ser partilhado, né, com os herdeiros. Então, após a execução desse espólio, a Radix vai fazer uma cessão de titularidade dos investimentos para os herdeiros, né? Isso vai ser feito através da plataforma onde foi investido. Então, basta que o representante, né, do familiar entre em contato, mostre os documentos e a gente auxilia em todo o processo para fazer a cessão de titularidade. Beleza? Outras perguntas que sempre aparecem aqui. Como que funciona o resgate dos títulos, né? Como eu já expliquei, não existe um resgate do título. Você pode revender os seus títulos no mercado secundário, no balcão digital, né, após a tokenização. E antes da tokenização também, né, então, assim, o módulo 6, ele ainda não está tokenizado. Provavelmente ele vai ser tokenizado até o final desse ano ou no ano que vem. Mas se acontecer alguma emergência financeira e você precisar reaver, né, esse dinheiro de volta, a gente pode te ajudar a encontrar um comprador ou uma compradora, e você vai fazer essa negociação de forma privada e a gente vai registrar essa mudança de titularidade. Então, é possível, mas isso não é um resgate. Ele não é imediato, ele não é no mesmo dia, a gente precisa procurar um comprador para esse título, ok? Vários investidores já tiveram a necessidade de fazer isso, e felizmente quase todos conseguiram fazer em até 2 ou 3 meses essa negociação. Então, tá. E outras perguntas quantas árvores equivalem a um título? Ou quantos hectares equivalem a um título? Enfim, seria muito legal a gente poder fazer essa correlação, né? Mas a gente prefere não fazer, porque se tratando do investimento num projeto, o teu investimento ele não representa uma, duas, três árvores, ele representa uma participação no resultado financeiro desse projeto. E o projeto ele é dividido em 8.000 cotas. Então, esse módulo 6, ele gerou 8.000 cotas. Isso significa, em percentual, que cada cota equivale a 0,125%. 0,0125%, perdão. Então, é um percentual pequenininho, 0,01, né, por cento. Mas gera uma rentabilidade muito boa, porque o projeto completo gera muita rentabilidade. Então, é isso que equivale o seu título, equivale a um percentual de participação no resultado financeiro desse projeto. Bom, e como que faz para investir, então, Ana? Agora que eu já expliquei tudo, né? Deixa eu só passar aqui os últimos slides aqui para você acessar nosso grupo, nosso Instagram, nosso YouTube, e vou te mostrar rapidinho a nossa plataforma de investimentos, onde que você pode adquirir os seus títulos. Então, essa oferta ela está rodando na plataforma Arbros, que é uma plataforma voltada somente para projetos de economia verde. Essa plataforma, inclusive, ela faz parte do mesmo grupo de empresarial da Radix. Então, aqui a gente já teve outras ofertas da Radix, né, que foram executadas aqui nessa plataforma. A gente já atingiu a meta mínima da oferta, então, a partir de agora, a oferta pode se encerrar a qualquer momento, mas a nossa previsão é que, no máximo, ela dure até 14 dias, ou seja, hoje é dia 17, eu estou gravando no dia 17,
Não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas corre lá e dá uma olhada, porque pode ser que a oferta nem exista mais. Se ela existir, vamos investir, porque vai fechar em breve. Aqui nessa página é importante que você visualize as informações essenciais, né? Então, aqui tem várias informações importantes e dúvidas que você pode tirar através desse FAQ. Algumas a gente já falou, né, durante o vídeo. Aqui também na área de documentos, você vai ver Proforma, você vai ver os nossos relatórios para investidores, então aqui tem um modelo dos relatórios que a gente entrega trimestralmente, modelo do nosso boletim quinzenal, aqui você vai ver outros documentos jurídicos e societários, né, balanços financeiros, e esse pitch deck que eu apresentei no vídeo também está aqui para você baixar e ler com calma, beleza? É só clicar aqui. Você também pode clicar aqui para falar com a nossa equipe de atendimento. E se você já estiver preparado, você já leu, já tem certeza, já viu as matérias lá na Globo, na Exame, já vem acompanhando o nosso trabalho, você sabe que o nosso trabalho é sério e que vai ser muito legal participar desse projeto com a gente. Então, clica aqui, invista nessa oferta, e a partir daí é só você indicar, né, fazer o login, obviamente a plataforma vai te pedir para cadastrar, você vai fazer o login. Durante o seu cadastro, é importante você preencher todos os dados, tá? CPF, telefone, endereço, tudo isso é muito importante para que a gente mantenha uma comunicação com você muito eficiente ao longo de 25 anos. Então, preencha seus dados, obviamente, depois a gente faz atualizações cadastrais, a gente se comunica por e-mail, pelo WhatsApp, para atualizar esses dados periodicamente, mas nesse momento aqui da oferta é bem importante que você preencha seus dados corretamente. E aí siga com o investimento, vai ter o carrinho, você vai indicar o número de cotas, e no final vai aparecer os documentos para assinatura, né, o termo de adesão, os termos de ciência, você vai ler esses termos, concordar com esses termos, vai fazer o pagamento da sua reserva por Pix ou por depósito bancário, e pelo seu e-mail, você vai receber um e-mail com um termo para você assinar, que é o termo do contrato de investimento. Então, é bem importante que você acesse o seu e-mail, procure o e-mail na sua caixa de spam, na sua caixa de promoções, né? Imediatamente, quando você segue no carrinho, o sistema já dispara esse e-mail para você clicar lá e assinar. É isso que vai garantir a sua reserva, a assinatura dos documentos e o pagamento do investimento, ok? Você também pode deixar reservado e pagar nos próximos dias, mas não esqueça de pagar, porque a oferta pode se encerrar a qualquer momento, e se você não tiver pago, você vai perder as suas cotas, ok? Então, a gente recomenda já fazer o pagamento imediatamente. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, mandem mensagem para a nossa equipe, entrem aqui no site, falem com o consultor, e estamos aqui para ajudar vocês e esperamos ver vocês conosco nessa oferta do módulo 6. Obrigada.